Fala, meu povo! Hoje é dia 1º de dezembro e neste final de semana, 1º de dezembro de 2021, certo? Vou situando vocês aí para se ver esse vídeo no futuro, ficar sabendo quando ele foi gravado. 1º de dezembro de 2021 e neste final de semana haverá aqui em Maceió provas do SESMAC e da UNIT para medicina. E tem muita gente que não sabe muito bem como cai literatura nessas provas. Então, a minha missão hoje, pessoal, é mostrar a vocês como vai ser essa provinha, tá certo? Para isso, eu peguei a prova do SESMAC de Medicina 2021.1, que foi feita esse ano, tá certo? Uma prova que foi um pouco diferente das outras provas que já caíram no SESMAC. Eu vou mostrar essas diferenças para vocês e também vou comentar as questões de literatura da prova da UNIT 2020.1, porque o site dele só oferece essa, tá certo? Não ofereceu a mais nova, não. Beleza? Então, por isso eu peguei. Só que, no entanto, é muito parecido com a última que rolou, beleza? Ó, a parada é a seguinte, pessoal, vou fazer um comentário um pouco superficial, não vou me aprofundar muito nas questões, porque são 5 questões da prova do SESMAC e 7 questões da prova da UNIT. Então, na verdade, vai ficar muito gigante esse vídeo e você não vai ter saco de ver completo. Então, eu vou ser um tanto quanto rápido nas questões. A princípio, você que vai fazer vestibular do SESMAC, saiba que o vestibular do SESMAC valoriza muito, mas é muito mesmo, os autores nordestinos. Inclusive, ele coloca lá no edital, em específico, um quadro, certo? Um tópico falando dos autores nordestinos. E aí cita Graciliano Ramos, Jorge Lima, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, que inclusive caiu nessa prova aqui, beleza? Então, ó, vamos lá, sem perder muito tempo. Ó, a primeira questão, pessoal, da prova do SESMAC desse ano, 2021.1, foi uma questão que falava sobre conceitos literários. Nem é comum cair isso, tá certo? O modelo de prova do SESMAC ele é bem repetitivo e ele cai barroco, nem cobra quentismo, é a partir de barroco, aí fala de arcadismo, romantismo, sempre delimitando os autores específicos que ele vai cobrar. Não cobra tudo não, tá certo? Aí, ó, ele diz assim, ó, a literatura é uma das artes mais complexas. Seu instrumento, a palavra, gera possibilidades infinitas de expressão. Pronto, ó, matou a questão aqui, pessoal, ó. Possibilidades infinitas de expressão. Já é a resposta da questão, já que cada uma delas admite várias flexões e sentidos. Quem falou isso, certo, foi Clenir Beleze de Oliveira, no livro A Arte Literária Brasileira, que eu indico, viu? É um dos livros mais completos de literatura brasileira do ensino médio. É perfeito esse livro. Se você quiser comprar um livro para se aperfeiçoar, compre esse, A Arte Literária. Beleza? Ó, parada é a seguinte, pessoal. Se ele falou que a palavra tem várias interpretações, é porque ela é plurissignificativa, não é isso? Ela é múltipla, beleza? E aí ele diz, a complexidade da arte literária decorre do fato de ser o instrumento o quê, pessoal? Ela ter várias interpretações, não é, pessoal? E isso vai estar aqui, ó, sendo dito na alternativa de letra E, ó. É dotada de multipluralidade, ou seja, ela é plural, semântica. Semântica é relacionada ao quê, pessoal? Ao seu sentido, ao seu conceito, pois são diversos os contextos dos usos linguísticos. É essa a correta letra E, beleza? Então, ó, pela primeira vez o SESMAC cobrou algo relacionado a conceitos literários. Mas aí que você sabe muito bem que textos literários se diferenciam de textos não literários, justamente porque o texto não literário é informativo. E o texto literário, ele é conotativo, ele é artístico, ele é estético, por isso que ele usa da metáfora, não é isso, pessoal? Da linguagem figurada. E aí, ó, gabarito a letra E, beleza? A próxima questão caiu um texto de um autor que é muito recorrente no SESMAC. Eles alternam, viu, pessoal? Quando vão falar de poesia. Eles gostam muito do Castro Alves, gostam muito do Manuel Bandeira, gostam do Tomás Antônio Gonzaga, gostam do Carlos Drummond de Andrade. Então, ó, esse aqui foi Manuel Bandeira, que é poeta pernambucano, que está inserido naquele quadro dos autores nordestinos. Esse poema é Vou-me embora para Passárgada. Você sabe que o Manuel Bandeira é um poeta modernista da primeira fase, e ele, pessoal, ele tinha tuberculose. E aí, como ele não se sentia muito feliz em vida, se sentia um indivíduo fracassado, que não conseguiu conquistar os seus sonhos, ele criou esse poema, dizendo que ele vai para Passárgada, porque Passárgada é um ambiente dos sonhos, onde ele é feliz. Ó, vou-me embora para Passárgada. Aqui é o título, desculpa. Eu li o título. Aqui, vou-me embora para Passárgada é o título, desculpa. E aí, então, o primeiro verso é aqui, ó. Vou-me embora para Passárgada. Aqui não sou feliz, tá vendo? Ó, ele tá infeliz.
Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Porque ele não teve nora, porque ele não chegou a ter filhos. E lá farei ginástica, andarei de bicicleta, ou seja, tudo que ele não conseguia no mundo real, na sua vida real. Esse processo, pessoal, de fugir da sua realidade é o que chamamos de evasão, que é uma qualidade tipicamente romântica, mas que se repete na obra do Manuel Bandeira, tá certo? Então, o fato dele dizer vou-me embora para Passárgada é dizer que não está feliz com o seu presente e quer ir para um ambiente que ele possa ser feliz, tá bom? Então, diz assim, ó, o poema transcrito acima atesta a aceitação das reivindicações da proposta poética do... Minha gente, ó, vê que questão direta, rápida e prática. Você não precisava pensar nada. Você viu que é Manuel Bandeira? E Manuel Bandeira é artista que participou, inclusive, da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, tu ia lá e marcava, ó, em cheio, letra A, faz parte do modernismo, não é, pessoal? Aí, ó, ainda sobre esse texto, viu? Eles colocaram uma questão ainda sobre esse texto, só que essa é mais interpretativa, que diz assim: o contato com a arte literária pode acordar em nós sentimentos, emoções e, sobretudo, prazer estético. Os poemas, especialmente, geram tudo isso. No caso concreto desse poema de Bandeira, fica evidente uma forte sensação de que, se ele diz que vai embora para Passárgada porque aqui não é feliz, ele está fugindo dessa realidade. E fuga é evasão, é devaneio, é fugacidade. E aí você vem aqui, ó, na letra C e carimba. Eu acredito que vai ter uma questãozinha parecida com essa, pessoal, só que não usando mais o Manuel Bandeira. Pode ir para o Olavo Bilac. Anota aí, Olavo Bilac, anota aí Carlos Drummond, anota aí Tomás Antônio Gonzaga, que são os mais recorrentes, tá bom? Então, marcava a letra C. Aí, ó, o outro autor que se repete muito, pessoal, porque dentro do romantismo, na poesia, eles colocam lá no edital somente Gonçalves Dias, primeira geração, e Castro Alves, que é terceira geração. Então, ó, eles aqui foram para a terceira. Você sabe que a terceira geração poética é aquela geração abolicionista, né? E aí aqui ele fala, ó, Senhor Deus dos... Eita, engoli tudo aqui, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os seus. Ó mar, porque não apaguem com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Você sabe que o Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos, não é? Nesse poema ele está clamando a Deus que, com a tempestade, com o mar, ele afunde o navio que trabalhava no tráfico negreiro. Eita, professor, então ele está revoltado com a escravidão e aí pede para que os mares destruam a escravidão de que maneira? Afundando os navios. Aí você diz, eita, pesado, né, professor? Por quê? Porque para ele a escravidão é pior do que a morte, tá ligado? Então, é melhor que os navios afundem do que eles cheguem a ser escravizados aqui no Brasil, beleza? Aí, ó, vê como essa questão também é simples, né? A literatura também versa sobre grandes problemas sociais que afetam a história brasileira. O poema de Castro Alves, sob forma de prece, intitulado Tragédia no Mar, é um trecho chamado Tragédia no Mar, que seria essa tragédia, ele clamando a Deus para que o mar engula a embarcação para salvar aquelas almas. Então, ó, refere-se ao quê? As condições de grupos transportados pelos navios negreiros. Isso aí é um trecho justamente de Navio Negreiro, pessoal, grande poema do autor. E aí você marcaria já letra A de imediato, beleza? E aí, ó, não tem nenhuma outra alternativa que vincule, pessoal, a temática contra a escravidão. Portanto, você lembrando que o Castro Alves é o poeta dos escravos, você ia lá direto na letra A, beleza? Ó, essa daqui é a questão que se repete, viu, pessoal? Por quê? Porque eles têm que falar muito de prosa de 30, porque a segunda fase do modernismo é uma fase envolvida com a temática regional, muito envolvida com temáticas nordestinas. Graciliano Ramos está aí envolvido. Então, o destaque dessa tendência literária brasileira é muito evidente nas provas do SESMAC. Então, ó, se liga aí, pessoal, se liga aí, vê só. Acerca da prosa da geração de 30, que é a segunda fase do modernismo, conhecido como ciclo do regionalismo nordestino, Jorge Amado, Zé Luiz do Rego, Raquel de Queiroz, que são autores de destaque desse período, é uma das principais manifestações da prosa dessa geração. Nas obras desse grupo são abordados inúmeros problemas. Então, ó, ele quis dizer que a prosa regional é um destaque na segunda fase do modernismo. E aí, então, ele fala das problemáticas, das temáticas. A alternativa 1 diz assim: de um Nordeste decadente,
Claro, né, pessoal, década de 30, havia um abismo social entre Nordeste e Sudeste, desde que o polo cultural político do Brasil se transferiu para o sul do Brasil. O polo cultural social brasileiro começou no Nordeste. Salvador foi a primeira capital, mas depois se transferiu para o Sudeste. E aí esses livros denunciam esse abismo, essa desigualdade brasileira. Portanto, a alternativa 1 é correta, viu, pessoal? É bom esse tipo de questão porque você vai anulando as alternativas, tá bom? Aí você já considera só que tem um. Provenientes de uma relação combativa dos habitantes com o poder regional e com os poderosos latifundiários. Vale lembrar, pessoal, que não houve nenhuma revolta popular nessa época contra os mandatários, contra os latifundiários. Lembre-se que vivíamos aqui a era Vargas, pessoal, uma época de ditadura. Então, quem vai ser revoltado com o sistema e com a problemática é o autor e o livro. A sociedade não se revoltou. Pode se revoltar internamente, né, velho? Mas não houve uma repercussão social, uma revolta, uma saída das ruas. Portanto, isso aí está errado. Alternativa 3. Do meio nordestino submetido em anos consecutivos às hostilidades do meio estéril e ingrato, ou seja, a visão semiárida, né? A seca, que é uma temática, Vidas Secas de Graciliano Ramos, o 15 de Raquel de Queiroz, Seara Vermelha de Jorge Amado, são obras que destacam essa temática, então a 3 também é verdadeira. E a 4, abordados em um tom crítico e persuasivo, são livros neorrealistas, muito críticos, de denúncia, que merecem destaque na literatura brasileira, ou seja, grande destaque porque são autores mais importantes, os autores mais importantes do século XX. Então, 1, 3 e 4 são verdadeiras, 1, 3 e 4 é a letra C. Matamos a provinha do SESMAC. Vocês viram que a prova do SESMAC ela é conteudista, mas ela é bem direta, não é? Já a prova da UNIT, como é produzida pela Consultec, e a Consultec ela tem questões bem elaboradas, e agora ela está com uma vertente mais interpretativa, ela termina sendo uma prova mais difícil, viu? Então, espere uma prova que você vai ficar mais cansado na prova da UNIT do que na prova do SESMAC. No SESMAC, você aguarda aí 5 questões. Na UNIT, antigamente eram 5, mas eles aumentaram. Aí, nos últimos anos, está caindo 7 questões. Isso é bom, valorizando a literatura. O professor aqui, aproveita, curte aqui o vídeo, galera, compartilha nas suas redes sociais, faz o professor conhecido, eu quero ficar rico. A parada é a seguinte, a UNIT tem livros indicados como leitura obrigatória. Antes, as questões eram exclusivamente sobre os livros. São 5 livros. Vidas Secas, Memorial de Ares, Os Desvalidos, O Vampiro que Descobriu o Brasil e Cidadão do Papel. Antes, todas as questões eram dos livros. Hoje, eles estão cobrando 2, certo? 3 no máximo. Essa prova aqui, eles citaram 2. Citaram O Vampiro que Descobriu o Brasil e Vidas Secas. Sempre, eles gostam muito de Vidas Secas e gostam muito também dos Desvalidos. Então, esses 3 são os mais importantes. O Vampiro que Descobriu o Brasil, Vidas Secas e os Desvalidos. É assim, tem um texto, pessoal, que eu não vou ler, senão vai ficar muito cansativa a aula, mas eu vou dizer a vocês que esse texto, pessoal, pertence a um cara chamado Visconde de Tuné. Onde está inserida a literatura do Visconde de Tuné? Pessoal, o romantismo ele se destacou na prosa e na poesia. A poesia temos como destaques aí, pessoal, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Na prosa, os destaques são José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Visconde de Tuné, Bernardo Guimarães. Se ligou? Então, Visconde de Tuné ele faz parte do romance regional. Ele escreveu uma obra chamada Inocência, que retrata a cultura, o modo de vida do homem do interior do Mato Grosso. Esse livro, portanto, é um livro regional romântico. Então, observando-se os elementos que o texto se constrói, pode-se afirmar que o estilo literário da narrativa é o quê? Minha gente, se tu soubesse que o autor é romântico, tu já ia direto. Professor, se eu não soubesse, aí você vai para o texto. Se você encontra muita adjetivação, se você encontra nacionalismo, se você encontra uma linguagem mais popular, você vai em romantismo. E aí, então, a correta é a letra C. Perfeito? Aí, essas questões são as mais interpretativas. Eles pegaram um poema do Augusto dos Anjos, e o Augusto dos Anjos, você sabe que é um autor pré-moderno que tem uma tendência bem pessimista. Ele gostava muito de falar da decomposição humana. Então, ele diz assim, morri, e a terra, a mãe comum, o brilho, destes meus olhos apagou. Ou seja, a terra corroeu ele, certo? A terra ingrata corroeu, apagou os olhos dele. Assim,
Tântalo. Tântalo é uma referência à mitologia clássica. Aos reis convivas, num festim, serviu as carnes do seu próprio filho. Por que para o cemitério vim? Isso é um soneto, viu, pessoal? Aí ele questiona por que ele morreu, né? Um soneto é uma composição poética formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Porque antes da vida, um angusto trilho palmilhasse do que este que palmilho e que me assombra por não ter fim. Ele ficou assombrado por não ter porque não tem fim, tá ligado? São questionamentos existenciais. Palavras difíceis são muito comuns na obra desse autor. Inclusive, ele é conhecido como um poeta polissílabico, ele gosta de palavras longas, tá certo? No ardor do sonho, que o fronema exalta, construí de orgulho N a pirâmide alta. Hoje, porém, que se desmoronou. Esse sonho que desmoronou, tá ligado? Essa pirâmide alta é um sonho que desmoronou quando ele morreu. A pirâmide real do meu orgulho, hoje que apenas sou matéria e entulho, ele percebeu que ele não era nada, era apenas matéria, entulho, tenho consciência de que nada sou. Viu aqui o final? Ó, tenho consciência de que nada sou. Então, ele é impotente diante da morte. Isso aqui é Augusto dos Anjos, conhecido como poeta original, escreveu apenas um livro chamado Eu. O poema revela um eu lírico cônscio. Cônscio é consciente da finitude, ou seja, consciente de que a vida é passageira. E, diante disso, antevê o seu morrer, ou seja, ele percebe que vai morrer um dia. Em seu percurso, aí ele vai aqui, ó, uma análise das coisas que foram ditas no poema. Ó, busca compreender sua trajetória de vida e se surpreende com os acontecimentos, ou seja, ele vai falando da trajetória e fica surpreso que vai morrer. Um é correta. Aí você já descarta lá, ó, a que tem a alternativa 1. Beleza, pessoal? Aqui não tem a alternativa 1. Vê que só sobram 2, né? D e A. Aí ele diz assim, ó, considera-se a terra mãe desnaturada por não poupar seu sofrimento. Viu? A terra comeu os olhos dele. Ele diz logo no começo, no segundo verso. Portanto, é verdadeiro. O 2 é verdadeiro. Vocês viram que já matou a questão, né, minha gente? Perceba aqui que o gabarito, ó, já dá a letra D, tá ligado? Sabendo 2 alternativas, tu já matava a questão, que seria a letra D, sabendo só a 1 e a 2. Aí, ó, a 3. Iguala-se ao mito grego. Ele cita o Tântalo, né? No verso 3. Reconhece um ser dotado de qualidades inexistentes dos demais mortais? Não. Ele diz que ele é uma pessoa comum, é falsa. Confronta-se com a verdade íntima, mas rejeita e desconsiderando-a. Não, ele não rejeita, pessoal. Ele aceita a morte porque ela é inevitável. Portanto, falsa. 1, 2 e 3, letra D, a correta. Meramente interpretativa essa daqui. Só que essa próxima é sobre o mesmo poema e essa precisava de conhecimento estético. Dentre as características pertinentes à obra do Augusto dos Anjos, a única que se afasta, a única que é diferente. Minha gente, eu disse a vocês que aquele texto era o quê? Um soneto, né? Uma composição poética rimada, com a linguagem culta, formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Aí, ó, uso esdrúxulo de palavras. Falei que ele usava palavras estranhas, né? Correto. Ele quer a falsa. Fez poemas de cunho filosófico, científico e biológico. Fala de decomposição, de ciência, de química, de biologia. Correto. Seus poemas tratam de aspectos feios, negativos para o homem. Pessimismo, podridão. Ele fala de escarro, de putrefação em seus poemas. Ok. Sua criação reflete muito de sua autobiografia. Não os fatos em si, mas aquilo que atingiu sua alma. Ou seja, aquilo que, de alguma forma, deixava ele mal, certo? Ou seja, a ideia da morte deixa ele mal, por isso que ele reflete sobre isso na obra. A falsa é a letra E. Sua rebeldia poética fez com que seus versos se construíssem fora dos padrões estéticos de composição, aproximando-se mais do modernismo de 22. Não, né, minha gente? Um soneto não combina com o modernismo de 22. Por isso que ele não é moderno, ele é pré-moderno. Um soneto combina com o passado, com o parnasianismo, com estéticas mais conservadoras e não modernas. Por isso que a falsa é a letra E. Ó, esse poema de Drummond, pessoal, é um poema que também fala sobre morte. Ó. A morte não existe para os mortos, viu? Ó, a morte não existe para os mortos. Os mortos não têm medo da morte desabrochada. Por quê? Porque já morreram, então não tem medo da morte. Os mortos conquistam a vida, não a lendária, mas a propriamente dita, a que perdemos ao nascer. A sem nome, a morte é quem não tem nome. Sem limite, a morte é sem limite. E sem rumo. Todos os rumos simultâneos lhe servem. Completo estar vivo, no sem fim de possíveis acoplados. A morte sabe disto e cala. Só a morte é que sabe. Ou seja, ele faz uma análise sobre o que é morrer.
E aí, nesse sentido, pessoal, ele diz que os mortos não têm medo da morte, porque eles já convivem com a morte. E ele diz que a morte é um nascimento para um novo plano. Ou seja, é um poema filosófico, existencial, do Carlos Drummond de Andrade, que é autor da segunda fase do modernismo. Então, ó, sobre o eu lírico, seus versos revelam o quê? A certeza de que a morte é uma invenção humana, por isso que ele diz, os mortos não têm medo da morte, porque quem inventou esse medo da morte foi quem tem vida, uma invenção humana. Verdade. A angústia em relação à oposição vida e morte. Ele está angustiado, ele está reclamando da morte? Não, ele está sendo bem consciente do conceito de morte. Então, é falso. Se um é verdadeiro e dois é falso, ó, eu descarto a B, eu descarto a C, eu descarto a D, e eu fico só com A e E. Se ligou? Muito bom fazer dessa maneira, porque você vai descartando e vai sobrar aquela que é verdadeira. E pode ser que muitas vezes você consiga isso no meio da questão. Percepção consciente de que não há morte. Consciente, ele é no próprio comando da questão diz que ele é cônscio. Ele é consciente da condição de morte, tá certo? Percepção consciente de que não há morte. A invenção da morte foi o humano que fez. Então, não existe uma morte verdadeira. Visão determinista. Determinista, pessoal, é científica, tá ligado? Aqui é existencial, filosófica, falso. E crítica à percepção humana sobre a vida. Quem definiu o que é vida e o que é morte foi o ser humano. Ele está criticando as atitudes do ser humano de dar nome às coisas e causar medo nas pessoas, causar angústia nas pessoas. Essa aí é verdadeira, marca a letra E. Mais interpretativa, né? No entanto, essa próxima ela é baseada no mesmo texto, só que é conteudista. Vê só. Tomando-se o poema em questão e inserido-se em torno da obra de Drummond, é procedente sobre sua criação literária afirmar que, ou seja, só é você marcar aquela que tem a ver com o autor. Pertenceu à primeira fase. Não, Drummond é da segunda fase, você descarta. Insere-se como um poeta da segunda fase, correto, em que tenta entender o seu estar no mundo. Claro, pessoal, o Drummond ele tem a obra dividida entre esse conflito entre o eu e o mundo. Uma fase é o eu maior que o mundo, outra fase é o eu menor que o mundo, e outra fase é o eu igual ao mundo, ou seja, esse estar no mundo, diante de si mesmo e das profundas transformações do mundo. Poesia existencial, falando sobre morte, correta, letra B. Ó, porque não é a C? Sua temática está concentrada nas questões metafísicas, até aí, beleza. Espiritualidade é metafísico, como comprova o poema anterior, isolando-se das questões sociais. Mentira! Ele fez um monte de poema social. Ele é da segunda fase, da Era Vargas, da Segunda Guerra Mundial. Aproxima-se da linguagem cotidiana, renovando esse modo de fazer poesia, o que compromete os princípios da semana 22. Por exemplo, um dos princípios da semana 22 que ele usou nesse poema é o verso livre e o verso branco. E aí está dizendo que ele comprometeu essas qualidades. Mentira. Ele usou qualidades, porque a segunda fase do modernismo é um complemento da primeira fase. Falso. Seus versos apresentam reminiscências parnasianas. Se fosse para aquele poema do Augusto dos Anjos, que é um soneto, caberia. Mas para Drummond, não. Portanto, letra B é a correta. De boa? Aqui as questões dos livros. Como eu já li esse texto, eu vou explicar para vocês porque ele é gigante, pessoal. É um trecho em que mostra Fabiano, certo? Angustiado com a sua vida em meio à seca e o fato dele ser explorado pelo seu patrão. E aí, em alguns momentos, ele questiona, Fabiano, você é um homem? E aí depois ele questiona, Fabiano, você é um bicho? Porque ele não tem, pessoal, poder sobre a própria vida. E aí, então, há essa condição de impotência nessa obra com relação a esses personagens. Beleza? Então, ó, tem esse textão, e sobre segunda fase do modernismo, a gente vai responder, ó, analisando os fragmentos de Vidas Secas de Graciliano Ramos, e inserindo essa obra no universo, inserindo esse trecho no universo da obra, é correto afirmar sobre a função literária e seus elementos narrativos o quê? Há um entrosamento do homem com a natureza, mesmo nas condições mais adversas, conforme registro. Havia se acostumado a percorrer veredas. Veredas são espaços no mato. Afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir gestos hereditários. Ou seja, ele se acostumou a essa vida no meio do mato. Homem e natureza. Coerente, verdadeira. Utilização do discurso indireto livre. Isso aqui é fundamental você saber. Guarde isso para a sua vida. Esse discurso indireto livre é muito comum na obra de Graciliano Ramos, principalmente nessa, porque é uma forma dele analisar a psicologia do personagem. Sabe como é o discurso indireto livre? É quando no meio do texto tem uma fala do pensamento do personagem. Aqui, ó, como exemplo desse fragmento. Sim, senhor, arrumaras.
Quando ele fala sim, senhor arrumaram-se, não é o narrador falando, é o personagem pensando no meio do texto narrado pelo narrador. Isso é discurso direto livre, é verdade para Graciliano Ramos, ok? Verdadeiro. Isso é uma coisa muito sofisticada na obra dele. 1 e 2 são verdadeiras, vê só. A gente já descartaria o quê, pessoal? Ó, A, B e C. Ficava só entre essas duas. Eita, deu spoiler, né? Mas vamos lá. Olha a 3. Incorporação de palavras regionalistas. Se o livro é regional, voltado ao tema da seca, claro que é regionalista. Matou. 3 é verdadeira. Se a 3 é verdadeira, a gente descartaria alguma? Descartaria já a letra E, seria a letra D. Mas eu vou comentar a 4, ó. Consciência de desvalorização da própria condição humana imposta pela estrutura social e econômica, como comprova o excerto. Fabiano, você é um homem. Se ele diz, Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta, ele não está desvalorizando a condição humana. Ele desvaloriza quando ele diz que é um bicho. Portanto, essa é falsa. Registro de monólogos interiores, que é aquela coisa da análise psicológica, em algumas partes da novela, como é o caso, você é um bicho, Fabiano. Quando ele pensa, ó, Fabiano, você é um homem, ele fala em voz alta. Depois, dentro da mente dele, ele diz, não, Fabiano, você é um bicho. Aí sim é o que chamamos de animalismo, uma qualidade naturalista presente nessa obra. Marca verdadeira. Por isso que é a letra D. A última questão tem um trechinho do Vampiro que Descobriu o Brasil, obra de Ivan Jaffe. Essa obra, pessoal, fala de um vampiro que vem ao Brasil porque ele foi mordido em Lisboa e ele quer pegar esse outro vampiro e colocar uma estaca no coração dele para, quando ele morrer, ele ganhar novamente sua vida original, porque ele virou vampiro devido àquela mordida, tá ligado? Esse livro, ele, de maneira lúdica, ele conta a história do Brasil, porque esse vampiro, que é o Antônio Brás, duas coisas Antônio decidiria, é uma referência ao Antônio Brás, ele vem para o Brasil na época do descobrimento e vive aqui no Brasil 500 anos, porque essa obra foi escrita justamente para homenagear os 500 anos de Brasil. E aí tem uma metáfora, pessoal, no final, porque ele vai descobrir onde finalmente esse vampiro velho que mordeu ele e transformou ele em vampiro vai estar. E aí vai ser uma referência ao vice-presidente do Brasil naquela época, que era o vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, que era o Marco Maciel. E aí então acaba a obra. Então subentende que ele encontrou, mas não tem um final definido, ele não consegue matar, entendeu? É como se o vampiro ele incorporasse várias pessoas e ele descobriu quem seria o vampiro, que seria o Marco Maciel, que é o vampiro velho, certo? Que é o Domingos na obra. Aí, ó, inserindo o fragmento destacado no contexto do universo da obra, estou lendo rápido, estou lendo tudo errado, né? O vampiro que descobriu o Brasil é improcedente, ele quer a falsa, viu, minha gente? Mais uma vez a falsa, ó. O vampiro, é bom que dá um resuminho, né? Como as outras são verdadeiras, a gente termina resumindo o livro. O vampiro a que Antônio se refere é o conhecido como velho e tem a habilidade de se esconder nas pessoas ilustres, mas nas mais distintas da época, inclusive no vice-presidente do Brasil, Marco Maciel, que é o final da obra, tá ligado? O nome desse vampiro velho é o Domingos. É verdadeiro isso aqui, ele quer a falsa. A embarcação em que Antônio se encontra partiu do Restelo, que é um bairro de Lisboa, e tinha como meta chegar às Índias, a fim de exercer o monopólio do comércio. Meta às Índias, mas terminou chegando no Brasil, né? Ou seja, uma referência ao descobrimento do Brasil. Verdadeiro. A figura do velho, o vampiro, que é o Domingos, configura metaforicamente as heranças inescrupulosas deixadas no Brasil pelos colonizadores. Essa obra é bem crítica, pessoal. E esse vampiro velho, ele representa as coisas mais negativas que o Brasil teve ao longo da história. Por isso que ele é um vampiro, porque ele consome o sangue do outro, tá ligado? Ele suga o sangue, se ligou? E aí, por exemplo, a política pode ser essa pessoa que suga o sangue, o Marco Maciel. Os portugueses que exploraram nossa terra, pode ser esse vampiro que suga nosso sangue. Aí que está a crítica. Essa é correta. A narrativa se processa num período de 5 séculos. São 500 anos de Brasil. Verdadeiro. Letra E. O fim da história dá-se com a morte do velho em uma emboscada nas ruas de Brasília com uma cruz de madeira e uma resta de alho jogado sobre ele. Como eu disse, ele encontra o Marco Maciel, que subentende seria o Domingos, mas não tem esse final com a morte do Marco Maciel, não, tá certo? É só uma referência a ter encontrado, beleza? É falsa a letra E. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. A provinha, pessoal, vem exatamente desse jeito. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, pessoal, vou até tentar colocar aqui para vocês, ó, nesse vídeo, um link para os resumos das obras indicadas como leitura obrigatória, vídeo que eu fiz no passado. Essa obra
Essa aula foi bem próxima do que vai estar na prova, então dá uma revisada baseado nessas questões que eu apresentei para vocês, tá certo? Falou, pessoal. Obrigado pela atenção. Comenta aqui embaixo, compartilha. Curte o canal e se inscreve. Falou, tchau, tchau.